A paz, Senhor, irmãos. Deus esteja abençoando sua vida. E nós estamos aqui novamente na nossa meditação, no nosso devocional, acompanhando os Salmos de Romagem, Salmos 120 a 134. Hoje nós vamos meditar no Salmo 129 e nós cremos que Deus tem uma palavra dele para o nosso coração. Então, independente da distância, independente dos recursos, independente do nosso potencial, Deus estará falando com o nosso coração na meditação da palavra dele. Vamos lá. Salmo 129. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que eu diga. Desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia não prevaleceram contra mim. Sobre meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Meus irmãos, este é um salmo que trata de um assunto muito interessante. Ele trata a respeito do sofrimento que o povo de Deus teve no decurso da sua história. Então, quando nós olhamos a história bíblica, há vários episódios extremamente sofríveis para o povo de Israel, né? O cativeiro no Egito, o cativeiro na Síria e o da Babilônia. Nós não sabemos especificamente se ele estava falando desses ou de um outro. Mas o fato é que ele expressa nesse salmo a respeito da opressão que o povo de Deus sofre. Então, ele, embora está usando a sua pessoa, falando da sua mocidade, da angústia da sua mocidade, ele está sendo porta-voz do povo de Israel, né? Então é como se a própria nação estivesse falando. Desde que nós nos tornamos nação, desde os nossos primórdios, desde a nossa mocidade, né, nós estamos sofrendo opressão. Então isso é uma técnica, uma arte, né, da literatura, da poesia, né, que a perseguição, a personificação, melhor dizendo, de uma nação, né? Uma nação que está sendo oprimida e ele aqui está se queixando disso, né? Então, duas vezes ele usa a palavra angústia nesse texto. E isso é uma ênfase, né, para dizer que essa angústia foi muito forte, foi constante, né? E dessa vez, a angústia não foi causada por um terremoto, ou por uma catástrofe da natureza, ou por uma pandemia de vírus, né? A opressão foi causada por causa dos seus inimigos, outras pessoas que se levantaram contra o povo de Deus. No verso 3, ele usa a figura do agricultor, né, que ara a terra. E ele diz que o arado passou sobre as suas costas, né, uma figura de linguagem para dizer que sulcos foram abertos nas suas costas e, portanto, ele estava sofrendo, né? Meus irmãos, independente de quando e qual foi a opressão que o salmista está se referindo aqui, ou se a todas elas, o fato é que ele lembra que
repetidamente, o povo de Deus sofreu opressão. Esse conceito, essa perseguição ao povo de Deus, ela também acontece e aconteceu na vida da igreja. Então, a igreja sofreu a opressão por 4 séculos do Império Romano, né, em que os cristãos eram levados às arenas para serem mortos como espetáculo, né? Os estudiosos identificam, nos 2000 anos de cristianismo, pelo menos 10 grandes perseguições. E hoje, a religião mais perseguida no mundo é o cristianismo. Então, embora vivamos num país onde há uma certa liberdade, nós sabemos hoje que a religião mais perseguida é o cristianismo. Porque o cristianismo, ele quando predomina, ele tende a ter um respeito pelas outras religiões. Mas há algumas ou muitas religiões, ou mesmo até o ateísmo, que se levanta em alguns lugares com uma perseguição veemente contra o cristianismo. Mas no verso 4, ele faz uma coisa muito importante quando ele, lembrando essa perseguição que o povo de Israel sofreu, que representa, está falando também da perseguição que a igreja enfrenta, a igreja, perseguição enfrentada por ser a igreja, ok? Não estamos falando aqui do seu atrito com alguém, aliás, você não devia ter, né? Você tem que perdoar o seu ofensor. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando da perseguição do povo de Deus enquanto povo de Deus. Mas no verso 4, ele diz, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Então, ele está dizendo aqui que como Israel sobreviveu, a igreja vai sobreviver, porque é a justiça de Deus, é a fidelidade de Deus a causa da preservação da igreja. Então a igreja pode enfrentar o que for, que Deus, por causa da sua fidelidade, ele vai agir em favor da igreja, né? Então ele diz que Deus é justo. Se nós vemos injustiça sendo praticada no mundo, em hipótese nenhuma a injustiça acontece quando Deus está agindo. Pelo contrário, ele é justo. Deus aborrece a crueldade, Deus aborrece a impiedade e a brutalidade. Então, tudo aquilo que é contrário a Deus, Deus se levanta, Deus se opõe e Deus age, né? Nos nossos dias, nós estamos enfrentando uma pandemia que, num aspecto, Deus está tratando com a sua igreja, com disciplina, para correção, para melhora, para edificação da sua igreja. No outro aspecto, ele está agindo contra o ímpio, ele está agindo contra aqueles que praticam o mal, contra aqueles que praticam a injustiça social, contra aqueles que estão vivendo uma vida dissoluta diante de Deus. Então, a ideia que Deus é fiel, ele impediu no passado que atrocidades fossem cometidas, inclusive e principalmente aqui no Salmo, contra o povo de Deus, e ele continua fazendo isso e nós estamos vendo nos dias atuais. Então, isso lembra quando Jesus fala da igreja, lá em Mateus 16, que as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. As portas do inferno serão derrubadas. No verso 5, ele começa uma oração, e a oração dele começa pedindo para que Deus destrua os seus inimigos, né? Então, esse é um tipo de oração que acontece algumas vezes no livro de Salmos. É uma oração que tem um sentido um pouco diferente do que a gente poderia estar pensando em fazer hoje, né? Não é para eu pedir a Deus para que eu que tenho um problema, uma questão qualquer com alguém, pedir a Deus para matar esse alguém. Não é isso, não. Aqui, em hipótese nenhuma. Aqui é como se ele
ele falando como povo de Deus, como o corpo de Cristo, que é a igreja, clamando para que Deus haja com justiça e fidelidade para impedir que os inimigos de Deus prevaleçam contra o povo de Deus. Então, no verso 5, ele diz: sejam envergonhados e repelidos todos que aborrecem a Sião, né? Então, é muito importante você entender que não é para você que, opa, eu sou aqui o perseguido, eu vou pedir para Deus destruir aquela questão que eu tenho para resolver com alguém. Não é isso não, né? Nós estamos falando aqui no contexto do corpo de Cristo, no contexto do povo de Deus, o povo de Deus que clama por justiça. A Bíblia diz que o sangue de Abel clama, a Bíblia diz que lá no Apocalipse, a Bíblia diz que as lágrimas dos justos, do povo de Deus clamando: até quando, Senhor? Então, Deus age, e aqui o salmista está fazendo essa oração, clamando por essa ação. No verso 6 e 7, o salmista pede para que eles sejam ressecados, que eles sejam poucos, que eles sejam inúteis e de pouca duração. E no verso 8, ele diz: a bênção do Senhor seja conosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Então, já falei aqui, não é para você resolver um problema pessoal seu, mas é a igreja desejando que o propósito de Deus prevaleça e clamando para que a igreja seja guardada e guiada quando ela estiver sofrendo perseguição, né? O alvo é a glória de Deus, sempre tem que ser isso, né? Então, não quer dizer que nós não desejamos a conversão, pelo contrário, a conversão do nosso inimigo como igreja é o primeiro alvo. Lembra-se de Paulo? Ele era inimigo do evangelho, ele viu e assistiu à morte de Estevão. No entanto, ele ouviu a palavra de Deus e foi salvo. Então, nós oramos sim para Deus livrar a igreja de perseguição, mas o nosso desejo é que esse inimigo venha se converter. Nós compreendemos os dias atuais como sendo dias em que Deus está disciplinando o ímpio, mas que esse ímpio ainda tenha tempo, né? Porque ainda é tempo dele se voltar e se converter, né? Muito bem. Então, nós vemos isso na vida de Jesus, quando ele orou, né? E Estevão também, né? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, né? Então, o perdão que Jesus está pedindo aqui, evidentemente, é para que eles sejam conduzidos ao arrependimento, creiam no Evangelho e sejam salvos, né? Não existe salvação sem esse genuíno arrependimento e entrega para Jesus. Se você ainda não fez, faça. Mas antes de você se colocar aqui no Salmo como o oprimido, clamando por justiça a Deus contra um opressor, eu queria que você pensasse um pouco de uma forma diferente. Você alguma vez já foi o opressor? Vamos falar de Paulo. Paulo disse: eu perseguia e matava o povo de Deus, julgando com isso estar fazendo um serviço a Deus. Deixa eu ir mais fundo um pouquinho. Quem que você agride quando você vira as costas para a verdade do Evangelho? Quem que você está agredindo? Você consegue pensar em alguém? Vou te ajudar, né? Jesus Cristo. O Senhor Jesus sofreu essa perseguição que Israel clamava para não sofrer, que a igreja clama para não passar por ela, e Jesus sofreu essa perseguição no mais profundo sentido da palavra. Porque sobre ele, aquele arado que rasga a carne das suas costas, né?
aquela coroa de espinho, aqueles pregos na mão, aquela morte, tudo aconteceu por causa do meu e do seu pecado. E ele fez isso para te oferecer o perdão, para te oferecer um relacionamento com Deus. Então, você precisa hoje firmar o seu compromisso diariamente. Jesus, eu vou te seguir hoje, dentro ou fora de casa, em quarentena ou sem quarentena. Não vá se prometer, quando acabar a quarentena eu vou buscar a Deus. Não, busque hoje. Hoje é o dia que você tem que entregar a sua vida em definitivo para Jesus. E é claro que nós, como igreja, vamos enfrentar perseguição. Deus tem o poder de nos livrar, e em algumas delas Ele vai livrar, em outras não. Mas uma verdade que nos deixa a história prova é que Deus pode não tirar todo o sofrimento, mas Ele vai nos dar tudo o que for necessário para enfrentar esse abuso. Então, ore para aqueles que te afligem por causa do Evangelho. Dar graças a Deus e ansiar por um dia melhor é um direito seu, é um dever seu. Nós estamos em quarentena e já desejosos de nos encontrarmos, e vai ser muito especial o nosso primeiro encontro, se Jesus assim o permitir, e nós estamos esperando esse dia. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. De amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai, do céu na terra. Vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu, seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é
nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor